Graça e paz, meus irmãos amados. Amém. Convido a se colocar em pé. E quem puder, vamos abrir o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ler desde o versículo 14. Sim, é bom. Eu tenho uma doce luxo lá em casa. Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós. E para com todos, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retendem o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. Pai amado, essa noite foi feita para Ti, para o Teu louvor, para a Tua glória. Estamos, ó Deus amado, reunidos aqui, porque queremos entregar a nossa vida, aquilo que fizemos, Pai, nessa semana, pensando em engrandecer a Ti. Obrigado, Deus. Esteja, Senhor, conosco nessa noite. Que o Teu Espírito tenha liberdade de agir poderosamente. Tua palavra diz para dar graças por tudo. Nós damos graças, Senhor, por Tua obra em nós, pela salvação. Ministra, Deus, a Tua palavra nessa noite. Fala conosco através do louvor. Queremos tributar louvores a Ti. Queremos te engrandecer a Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido quem vai estar louvando. Nessa noite que só o Senhor Jesus Cristo. Aleluia.
escolheu para ser adorado, Senhor, para ser glorificado, Senhor. E a tua palavra diz, Senhor, que tu, Senhor, se manifestará, Senhor. Aqueles que clamarem a tua presença, Pai, nós clamamos, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Vem derramar, Senhor, da tua unção, Senhor. Vem derramar do teu óleo, Senhor. Vem derramar a tua cura e a tua salvação neste lugar, ó Pai. E alcançar muitas vidas, Senhor. Aqueles que estão assistindo esse culto, ó Pai. Aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam ainda chegar, Senhor. E também aqueles que ainda virão, Senhor. Porque a tua palavra diz, Senhor, que haverá uma multidão, Senhor, que se dobrará na tua presença e louvará o teu nome, Senhor, porque tu és o único Deus, Senhor, o único que é digno de ser adorado, o único que é digno de ser exaltado. Tu és exaltado, Senhor, adorado no meio da tua igreja, no meio do teu povo, Senhor. E vem, Senhor, buscar a nossa adoração e o nosso louvor. Aleluia. Vem, Jesus, vem nos enviar. Senhor, Deus de glória, majestade. Adoramos, Senhor, em espírito. Oh, aleluia. Oh, Deus, tu és poderoso, maravilhoso, céus e
a presença gloriosa do Deus vivo. Nós andamos sedentos, Senhor, por tua presença, Pai. Em nome de Jesus, estenda a tua mão de graça, poder e misericórdia, Senhor. Deus amado, tira de nós tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Move, Senhor, tudo aquilo que não vem de ti, Pai, para que a tua glória se manifeste em nós, Senhor. Nós nos deitamos diante da tua presença, Senhor, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado por nossa alma, por nosso corpo e por nosso espírito, Pai. Enche esse lugar da tua presença, Pai. Afasta, Senhor, tudo e qualquer empecilho, Deus amado. Deus, que queira deter a tua obra neste lugar, Senhor, a manifestação do teu poder em nossas vidas, Pai. Senhor, esteja, Senhor, ouvindo nossa adoração, o nosso louvor, Senhor, de gratidão a ti, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Aleluia, Jesus. Quantos podem dizer nesta noite: a minha alma anseia por ti, Senhor. Quão bom e quão maravilhoso é estar na tua casa, é sentir a tua presença. Meu amado irmão, você pode sentir a presença do Espírito Santo. Você pode querer desejá-lo ardentemente em seu coração. Você pode querer ter intimidade com Ele nesta noite. Se desprender de qualquer coisa lá fora. Deixa a nossa família que o Senhor está cuidando. E vamos estar aqui buscando a presença dEle, adorando em espírito e em verdade. Porque Ele procura os verdadeiros adoradores. Ache em nós, Senhor, aqueles que te adoram verdadeiramente, Senhor. Que os nossos pés possam estar
Reconhecemos e sentir nós nada somos e nada podemos. Enche este lugar, manifesta a tua presença nessa noite, Pai. Faça obra, Senhor. Cura os enfermos, Senhor. Sara, Senhor, as feridas da alma, ó Deus Todo-Poderoso. Que nós possamos ser gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor é Deus e que não existe impossível para Ti, Senhor. Obrigado, Papai querido, por cada vida, por cada coração, por cada pessoa que está aqui. E que estejam, ó Deus, com os seus pensamentos, com os seus corações abertos para receber a Tua palavra nesta noite. E que possamos ser transformados por ela. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos navegar no oceano do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Glória, 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 glória. Eu
Aleluia, Jesus. Tu és tremendo, Senhor Jesus. Tu és tremendo. Tu és poderoso, Senhor. Glória a Deus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. Bendito seja o Deus de Israel. E eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo o Salmo 136. Eu vou lendo os números ímpares. Aliás, eu vou lendo onde diz assim, quando for para responder, tá? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, os irmãos respondem todos juntos, tá? Salmo 136. Render graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Render graças ao Deus dos deuses. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Render graças ao Senhor dos senhores. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que, com entendimento, fez os céus. Porque a Sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. porque a Sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares. porque Porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia. porque Porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite. porque Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido. porque Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis. Porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom e rei dos amorreus. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, o rei de Bazã. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo. Porque a sua misericórdia dura para A sempre. quem se lembrou de nós em nosso abatimento. Porque a sua misericórdia dura para E sempre. nos libertou dos nossos adversários. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai ao louvores ao Deus dos céus. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo. Porque a sua misericórdia dura para Mas, sempre. amados, eu pude mais uma. Amém. Vamos ler todos juntos o verso 26.
Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Então, amados, podem sentar em nome de Jesus. Nós vamos orar e pedir ao Senhor a sua graça e misericórdia. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós a tua graça e misericórdia, Pai. Oh, Senhor, nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Amém. Senhor, para aprender mais a tua palavra, Senhor. Porque tu és o nosso Deus verdadeiro, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E aqui está esta palavra que o Senhor colocou, deixou para nós, Senhor, para que pudéssemos louvar o teu nome e engrandecer a ti, que é eterno para todo sempre, Senhor. Guarda as nossas vidas, livra-nos de todo mal enquanto aqui estamos, e dos nossos familiares também, Pai. Em nome de Jesus, que o teu Espírito tenha total liberdade de agir neste lugar, Senhor. Amém. Amém. Então, nós lemos esses salmos, amados, 136, né? Ele é um pouco extenso, né? Mas esse salmos, ele foi escrito e deixado para Israel como um memorial. Então, assim, o que acontece? Quando foi escrito esses salmos, né? Em todas as festividades de Páscoa, tá? Os israelitas, eles entoavam, porque isso aqui a gente lê como se fosse uma poesia, né? Mas esse salmo aqui, ele é um louvor de gratidão, é uma música. Nós não temos a melodia como eles cantavam naquela época, mas isso aqui é um louvor, como que era cantado. Então, em todas as festividades da Páscoa, eles se reuniam, cantavam, e o levita que estava na frente fazia exatamente como nós fizemos agora. Ele cantava a primeira parte, toda a congregação repetia como uma música, tá? Então esse salmo é um salmo de gratidão a Deus e que trazendo a memória para os judeus, para os israelitas, o que foi Deus no passado, como ele se manifestou, né? Falando sobre as grandezas dele no meio do povo de Israel, para que nunca se esquecesse. E isso aqui, essa mensagem cantada, era passada de geração a geração. Então nós, como igreja hoje, não podemos deixar isso se apagar jamais. Muitas vezes nós procuramos os salmos, mas para dizer assim, de um consolo, de um conforto, mas nós temos que ver também, existem vários salmos aqui para todas as ocasiões da nossa vida. Esse salmo é de tributo ao Senhor, por isso no final ele diz, tributai, cantai, louvai, exaltai, né, ao nome dele que está acima de todos os nomes. Amados, eu coloquei nessa mensagem o título de Café com Gratidão. Até mandei, né, no grupo do Salmo 136. Por quê? Eu gostaria, tá, que como é um café com gratidão, todos os irmãos, nós temos aqui um café árabe, feito pela Marilei. Muito, eu acredito, eu nem experimentei, mas eu tenho certeza que tá bom. Nós temos um café comum, nós temos um chá, né? Temos chá e café. E temos uns biscoitos salgados e docinhos. Então, todo mundo vai se levantar, faz parte da nossa dinâmica de ministração hoje. Vai pegar ali um copo, tá? E vai se servir agora em nome de Jesus. Amém? Estou esperando para se levantar. Vão se servindo. Pega um biscoito, pega um chá, né? Não se preocupe que não tem muita doce, né? Tá bem bom. Isso, amado. Chá sem açúcar para quem prefere, mas ele não vai buscar uma açuquinha para quem prefere pegar com açúcar, né? O chá é de funcho, né? De erva docinha, então não faz mal para ninguém, é para neném. O irmão pode se servir, tá? Com uma canudinha ali, pegar um chazinho. Pode se servir. O chá é onde? O chá acho que é esse aqui. Essas pequenininhas aqui, chá. Chá para neném, tá? Para não fazer mal para ninguém. Café
E a vermelha grande é o café árabe. Quem quiser provar esse café árabe ali, é na garrafa vermelha grande. Amor, leva um pouco para teu pai, um pouquinho de chá para ele. Deixar junto. Esse que o Isaac está pegando é o café árabe. Leva lá um pouquinho de chá para ele. Vai bem, né? Sem açúcar, se quiser. Se quiser, pode pôr, senão. Quem quer tomar só um cafezinho preto, tem aqui, ó, um café preto, tem chá, café preto, café com leite. Tem açúcar que quem quer. O irmão Sérgio quer café com aquele lá da ponta? Tá. Irmão Ciro, vem pegar um chazinho aqui. Já pegou? Tá. Todo mundo tem que pegar. Todo mundo. E pega um biscoito também, gente. Não é pra bonito, é pra comer. Não é pra ser bonito, é pra nós. O chá aqui na ponta, Marlene. Aqui na ponta, o chá. Sem açúcar. Amém, glória a Deus. É para pegar um biscoito, né? Pode pegar os biscoitos, sim. Vou pegar um biscoitinho. Salgado, se não conhece. Amém? Então, quantos irmãos se servem? A Candinha não quer um chazinho? Tá. Este salmo, como eu falei para vocês, né? É um salmo único, não precisa passar agora, tá, Isaac? É um salmo único, né? Em que, como nós vimos ali, o refrão dele é repetido. E se a gente vai ver, são 26 vezes, porque são 26 versos, tá? E esse salmo, ele foi projetado para uma adoração pública. Para a adoração pública. Aí o que tem a ver com o café, né, que nós estamos servindo, amados? Tá? O café ou o chá, né, o que traz para nós? Traz uma sensação assim de leveza, né? A gente, né, de aconchego. Agora no frio a gente quer tomar uma sopa, quer tomar um cafezinho, quer tomar um chazinho. A gente quer se sentir confortável. A gente quer se sentir bem, né? Então assim, hoje o culto está diferente, né? Exatamente para proporcionar isso, né? Marlis, ajuda a Marta minha mãe. Né? Para proporcionar exatamente isso. E eu quero trazer para vocês que quando a gente se alimenta, né, a gente percebe que o nosso organismo se satisfaz. É algo agradável para nós. Então isso que nós trouxemos é exatamente para termos um olhar do que Deus quer para as nossas vidas. Tudo que Ele criou, como nós vimos no Salmo aqui dizendo, né? Porque a sua misericórdia é para sempre, ou dura para sempre. É exatamente isso que Deus quer transmitir para nós. As misericórdias do Senhor não é somente transmitida na cruz do Calvário através de Jesus, mas essa misericórdia é transmitida a cada instante da nossa vida. Deus quer que eu e você nos sintamos confortáveis todos os dias. Como? Através do nosso alimento que Ele nos proporciona. A gente sabe que para confeccionar, né, trazer ali um alimento como esse, nós precisamos fazer todo o processo, né? Obrigada, Mara. Todo o processo. Como esse processo acontece, né? Acontece o quê? O café vem desde a semente, né, até ser triturado, até que cresce a árvore, até que dá, né, a semente, aí vai ser triturado, né, e passa por toda aquela riqueza
riqueza de detalhes para chegar às nossas mesas. O chá também não é diferente. Os biscoitos também não são diferentes. Tudo tem que passar por um processo. E eu quero dizer para vocês também que esse processo não é somente na alimentação, é na nossa vida, desde quando somos gerados no ventre da nossa mãe. Mas em tudo isso, nós vamos perceber que seja de alimento, que seja da nossa vida, as misericórdias dos... Podem repetir, tá, irmã Paula? Pode tomar café aqui, irmã. As misericórdias do Senhor são eternas. Nunca vai acabar. Nunca. A misericórdia de Deus. Será que você pensa muitas vezes, será que Deus não se ocupa comigo? Será que Deus não ouve a minha oração? Ou será que eu sou menos do que qualquer pessoa na face da terra? Menos do que aqueles que ganham seus trilhões, sei lá quantos milhões da vida? Não. O fato de você ser filho, filha de Deus, você é muito precioso aos olhos dele. E ele tem todo o cuidado, todo o zelo. Nós vimos aqui, né, nos versos, quando ele diz assim: rendei graças ao Senhor porque ele é bom e porque a sua misericórdia é para sempre, né? É importante percebermos que a lição para nós é que é importante conhecermos as Escrituras, né, tão bem que respondemos às provações e às outras situações em nossas vidas com linguagens bíblicas e padrões de pensamento. Então, nós temos, como Paulo disse, né, que nós temos que ser novas criaturas, e somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós, apesar de passarmos provações como qualquer pessoa que não é crente em Jesus passa, por qualquer aflição que a pessoa que não conhece Jesus passa, no entanto, nós temos um padrão de vida diferente. Porque nós temos um Deus Criador Todo-Poderoso conosco. Aleluia. Você pode até pensar, mas eles não têm, eles não querem. Lá no livro de Atos nós podemos perceber isso, no capítulo 1. E nós, nesses versos do Salmo 136, amados, existem 3 sessões aqui. O primeiro é o chamado para agradecer. Existe um convite. Segundo, as causas para dar graças, que são o poder de Deus na criação, na salvação e na provisão para a sua criação. E a terceira sessão aqui é um chamado final para agradecer. Então você vê que no verso 1 nós vamos ver assim: rendei graças ao Senhor. Essa primeira frase aqui é o convite, é o chamado. Está dizendo: venham, se levantem, abram suas bocas, rendei. Ou seja, quando a gente se rende, a gente se entrega, não é isso? Se render é se entregar. É como um policial vai. O policial rendeu o bandido. Ou seja, ele está dizendo, com a sua voz ativa, dizendo para o bandido: se entregue. Não é isso? O que Deus quer de nós? Ele quer entrega. E a nossa entrega, tá? Ele dá uma resposta dizendo assim: por que eu tenho que me entregar a Deus? Por que eu tenho que me render a Deus? Porque você tem que reconhecer que a misericórdia na tua vida é para sempre. E o que é essa misericórdia? A palavra misericórdia significa compaixão. Ter misericórdia. Compaixão do coração. Então, quando eu leio aqui: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia ou a sua bondade, algumas versões têm, né, dura para sempre. Eu estou dizendo que nós temos que nos entregar ao Senhor completamente, totalmente desarmados, porque Ele tem demonstrado, tem falado, tem feito todos os dias, através das suas ações, né, compaixão dos nossos corações. E o que é o nosso coração? São os nossos sentimentos.
Então o Senhor, Ele se ocupa com o que eu penso. O Senhor se ocupa quando eu choro. O Senhor se ocupa quando eu me alegro. O Senhor se ocupa com tudo na minha vida. Seja no meu corpo, se eu sinto dor, o Senhor se ocupa com minha dor no meu corpo, no meu biológico. Seja na minha alma, em todo o meu cognitivo, em tudo que eu sinto. Se eu amanhecer bem feliz, Deus se ocupa. Se eu amanhecer triste, Deus se ocupa. E no meu espírito, se realmente eu estou ligada a Ele, se eu estou realmente vivendo de acordo com a vontade dEle, se eu estou realmente sintonizada a Ele, então o Senhor também se ocupa com isso. Por isso o salmista diz: se entreguem, se rendam ao Senhor, porque vocês têm que perceber que a misericórdia dele na minha e na tua vida é para sempre eterna. Aleluia. Então não é porque nós estamos aqui na terra que Deus está se preocupando, coitadinho, coitadinha do meu filho, né? Eu tenho que estar ali, né, ao redor dele, senão ele vai se perder no caminho. Não é, não. É aqui na terra como no céu. É eterno o cuidado de Deus. E daí, como nós vimos até o versículo 3, ele vai dizendo: eu sou misericórdia, e diz assim no verso 2: render graças ao Deus dos deuses. Claro, não existe Deus maior do que o nosso Deus, não é verdade? Ele está acima de todas as coisas. E o que diz? Agora eu vou fazer, eu tenho certeza que vocês sabem. Nos 10 mandamentos, qual é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. Qual é o segundo? Segundo mandamento: Não fazer imagem de esculturas. não podemos fazer imagem nenhuma nos céus nem na terra, do que está no céu nem do que está na terra. Só temos que adorar ao Deus verdadeiro, ao Deus único. Mas por que ele botou ali render graças ao Deus dos deuses? Na verdade, não é que existe outros, não existe deuses para Deus. Ele é único, Ele é soberano. Nós é que fazemos os deuses. O homem faz os deuses. E como é que eu faço os deuses? Através da minha idolatria. Como? Quando eu digo assim, olha, aquela pessoa, ou aquele ser, ou aquela imagem de escultura, imagem de pedra, imagem disso ou daquilo, eu faço. Quando o salmista diz render graças, né, ao Deus dos deuses, ele está querendo dizer assim, olha, Deus é soberano, Ele é único. Pai, Filho e Espírito Santo, é único. Mas ele quer dizer, se na cabeça humana aqui existir algum outro Deus que não seja o Deus Todo-Poderoso, saibam que o nosso Deus, esse Deus poderoso, é maior de qualquer Deus que possamos criar na nossa mente. Não existe. Ele, na verdade, nesse verso, ele quer dizer o seguinte, que não existe outro Deus além do nosso Deus. Ele é suficiente e todo-poderoso. Se existir, ele vai dizer que ainda que exista, mas a misericórdia do Deus verdadeiro é para sempre. É para sempre. No verso 3 ele diz: render graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia é para sempre. Senhores é aquele que subjuga, né? O nosso Deus, ele não nos subjuga. Ele diz que Ele é Senhor porque Ele tem o domínio das nossas vidas, Ele tem o controle. Senhor é aquele que tem controle, que tem domínio. Mas se existir algum Senhor na nossa vida que queira nos enclausular, que queira nos escravizar, né, a ponto de nos tomar ou querer tomar as nossas vidas do nosso Criador, Ele está dizendo para nós que Ele é o Senhor que está sobre esses senhores que queiram nos dominar. Amém? Vocês entenderam, amados? Então, se eu tiver um Senhor na minha vida, um dominador, por exemplo,
Tem pessoas que são escravizadas pelos vícios. Tem pessoas que são escravizadas pelas drogas. Tem pessoas que são escravizadas pela prostituição. Por qualquer que seja o pecado. Pecado é aquilo que afasta o nome de Deus, da santidade de Deus. Então ele é um Senhor, ele está tendo domínio, ele está escravizando, ele está segurando alguém para ele, está algemando alguém para ele. Mesmo se existir, o salmista está dizendo que ele é o Senhor que está acima desses senhores. E que a misericórdia dele, a compaixão dele por nós é eterna. E não permitirá que esses senhores dominem a nossa vida. No 4, ele diz: ao único que opera grandes maravilhas. Aleluia. E ele vai começar a descrever o que ele fez exatamente, né? Nessa parte aqui, amados, a partir do versículo 4, 5, nós vamos perceber que o escritor desse salmo, ele está se referindo ao que está acontecendo lá em Gênesis. Por quê? Quem foi que criou os céus e a terra? Quando se fala dessa construção, dessa criação, se fala de maravilha. O que é maravilha? É algo impossível ao homem, ninguém pode fazer. O que é maravilhoso? É um cego enxergar. O que é maravilhoso? É um coxo, um paralítico andar. O que é maravilhoso? É uma pessoa em estado final de câncer e o Senhor restaurar todas as células e a corrente sanguínea e dar vida nova para essa pessoa. Isso é maravilha. Aleluia. O que é maravilha? É a pessoa ter uma perna comprida e outra curta e o Senhor fazer voltar a ser normal. Ou um morto ressuscitar. Isso é maravilha do Senhor. Então, mesmo Deus que criou os céus e a terra, o mesmo Deus que disse lá: olha, amados, eu vou dizer uma coisa, o meu marido está ali de prova. Eu preparei toda a mensagem, né? Fiz slides ali, mas o Senhor está mudando a mensagem. Eu não estou nem lendo aqui, ó, são 6 folhas. Aleluia! Porque Deus, ele faz como ele quer. Eu montei do meu jeito, mas o Espírito Santo fala do jeito dele. Não é verdade? Se você vai abrir lá em Gênesis capítulo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, quando nós vamos lá para os Salmos, ele começa agora a detalhar, a destrinchar, a falar exatamente, né, dessas maravilhas que Deus fez. Quem é o homem que pode fazer o sol parar? Quem é o homem que pode criar uma lua? Quem é o homem que pode criar um planeta? Quem é o homem, né? Qual o homem que pode criar seres vivos dentro de quaisquer que forem os planetas? Os planetas estão lá em cima, mas ninguém até hoje colocou um ser humano sequer dentro desses planetas. Por quê? Essa maravilha só pertence a Deus, o Todo-Poderoso. Ninguém pode fazer o que Deus fez. Por isso ele diz: ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, como nós lemos lá em Gênesis, porque a sua misericórdia para sempre. Aquele que estendeu a terra, daí eu pulo para o 7, aquele que fez os grandes luminares, o sol para presidir de dia e a lua de noite, e as estrelas. Aquele, no verso 10, que feriu o Egito. Agora o Senhor está falando, ele falou aqui da criação, ou seja, esse salmista mostrou para os seus leitores a criação de Deus, as maravilhas de Deus na sua criação. Agora ele vai falar exatamente do que ele fez, da salvação dele para
abriu o mar vermelho, libertou o seu povo, né? Mas quando ele diz aqui, no versículo 10, aquele que feriu o Egito e tirou Israel do meio deles. Matança de primogênitos. Exatamente. Deus preparou tudo para libertar o seu povo. O que eu posso entender com isso? Olha aqui, vamos ler aqui mais um pouquinho. 12. Com mão poderosa e braço estendido, aquele que separou em duas partes o mar vermelho, no verso 13, e por entre elas fez passar a Israel, né? E por entre elas fez passar a Israel, mas precipitou no mar vermelho a Faraó e o seu exército, aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Até no versículo 16, nós vamos ver o salmista falando do processo da salvação para Israel. E o que nós podemos entender com isso, amados? Primeiro, que nós falamos da criação, ou seja, Deus criou todas as coisas. Para quem? Para que existisse um povo para adorá-lo. Depois esse povo foi o quê? Se tornou escravo de homens e também de Satanás. Mas Deus também fez o quê? Deu um livramento. Livrou-os do Egito. O que Deus fez com a nossa vida? O que Deus fez comigo e com você? Hoje nós podemos estar aqui tomando um café com gratidão a Deus. Por quê? Porque nós estávamos no Egito. A pessoa que está lá no Egito, mas lá fora no mundo, o Egito representa quem não conhece Jesus e é escravo desse mundo, desse sistema. Quando os israelitas, os judeus estavam lá, no Egito, eles não podiam adorar a Deus, eles tinham que adorar quem? A Faraó. Quando eles estavam lá, eles não tinham que dizer assim: olha, eu quero comer isso, eu quero beber aquilo, eu quero tirar um dia de folga, eu quero dormir até a hora que eu quiser. Não, eles eram escravos e tinham que construir tudo aquilo que existia para Faraó, porque eles eram escravos. Então, o que nós podemos pensar com relação a isso? Que as nossas vidas sem Jesus é uma escravidão. Nós não temos domínio próprio. O que Satanás manda fazer, as pessoas fazem. O que ele bota na mente, as pessoas fazem. E Jesus disse: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E é justamente esse o sistema. O Senhor deste mundo, ele veio para matar, roubar e destruir. Aí Jesus diz o quê? Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Aí o que o Senhor faz? Ele tira o seu povo daquela escravidão no Egito, destrói aqueles poderosos, aqueles senhores que escravizavam o povo de Deus e dá liberdade a esse povo. E é justamente isso. Por que eu tenho que agradecer a Deus todos os dias? Porque Ele me tirou do Egito, me tirou da escravidão, do pecado. E eu tenho que todos os dias da minha vida, se eu tomo café ou não, se eu tomo leite, se eu tomo chá ou se eu não tomo nada de manhã quando acordo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Agradecer a Deus. Ser grato a Ele. Louvar, bendizê-lo. E muitas vezes nós não fazemos, porque acordamos já com pressa, né? Pressa de trabalhar, pressa de fazer isso, pressa de fazer aquilo. E nem olhamos para Ele e dizer: graças te damos, Senhor. Mas que possamos todos os dias tomar o café da gratidão a Deus. Aleluia. A palavra hebraica para dar graça significa confessar ou reconhecer. E portanto nos chama a uma adoração ponderada e grata, soletrando o que sabemos ou encontramos da glória de Deus e de seus feitos. Então o que significa graça? É confessar e reconhecer que Ele é o Senhor das nossas vidas, em todos os dias. Mesmo que
o nosso corpo físico está cansado. Estamos labutando todos os dias pelos trabalhos da vida. Estamos cansados muitas vezes por causa de uma enfermidade. Estamos doídos de ouvir vozes e vozes e vozes contrárias que nos magoam o coração, muitas vezes nos entristece. Mas o Senhor tem cuidado de nós em todos os dias, em todos os momentos. Eu não posso e você não pode dizer: é o Senhor que não está fazendo. Diga: é o Senhor que fez isso, é coisa maravilhosa. Aleluia. Se você está de pé trabalhando, mas eu trabalho tanto de manhã, de tarde, de noite, glorifica porque você está trabalhando, glorifica porque Deus está nos sustentando, está abençoando a tua família. Como o Senhor disse, vocês têm sentido falta de alguma coisa? Porventura vos falta alimento, porventura vos falta água, porventura vos falta o pão, porventura vos falta veste ou calçados, porventura falta remédio. Você vai dizer: não, Senhor, nós não temos sentido falta de nada. Aleluia. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Tem cuidado de nós. Um escritor chamado Stephen Charnock, eu acho que é assim, né? Não sei se os nomes ali meio que... Deus é apenas originalmente bom, bom de si mesmo. Toda bondade criada é um riacho dessa fonte. Mas a bondade divina não tem fonte. Só Deus é infinitamente bom. Deus é apenas perfeitamente bom. Porque apenas infinitamente bom. A bondade de Deus é a medida e a regra da bondade em tudo mais. Só Deus é imutavelmente bom. Não há uma luz perpétua do sol como há uma plenitude da bondade em Deus. É um escrito. Esse escritor, ele quis manifestar o que está dentro dele. E muitas vezes a gente nem sabe se expressar, né? A gente vai criando frase, palavra, porque a gente quer dizer para Deus que Ele é bom. Nós queremos dizer para Deus: Senhor, Tu é bom, Tu é maravilhoso. E muitas vezes nós usamos nossos vocabulários todos esgotadamente, porque eu pensei assim, quando ele escreveu isso aqui é só um pedaço. Gente, acho que ele esgotou todo o vocabulário dele para querer dizer, expressar com a força do coração dele que Ele é bom. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Diga: Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Em todo tempo Deus é bom. Louvado seja Deus. Aquele que feriu grandes reis e tirou a vida de famosos reis, a Seom, o rei dos amorreus, a Og, rei de Bazã, cujas terras, o que Deus fez? Ele destruiu os inimigos do seu povo. Você vai pensar: é uma injustiça. Como é que pode um Deus dizer que é bom e agora Ele destrói as vidas, Ele manda matar as vidas, Ele mesmo mata vidas? Mas Deus está dizendo para mim e para você, através dessa palavra, que se for preciso esmagar o teu inimigo, Ele vai colocar no chão para provar a bondade dele por tua vida. Aleluia. Não é injustiça, é justiça. Sabe por quê? Porque você tem o seu coração sincero para Deus. Você ama Deus. Amados, eu fico pensando o seguinte: quem é mãe aqui sabe disso, principal, as mulheres, né? Não podem dizer os pais, mas as mulheres têm aquela garra de leoa, não é verdade? Pode ser o filho do jeitinho dele. Mas se alguém chegar e tocar, dizer: teu filho é isso aqui, ou se você vê de longe alguém empurrando teu filho, machucando teu filho, o que você vai fazer? Você vai correr, né? Pode o teu filho no outro dia nem olhar para tua cara, mas você vai correr para defender o teu filho. Você vai na justiça, você arranca os cabelos de um, machuca o outro, você vai por cima, você defende o teu filho. O Senhor disse: mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais esquecerei de você. Então, quando Deus se levantar ao teu favor e destruir teus inimigos, destruir Satanás por conta de você,
glorifique o seu nome, porque Ele está provando a sua fidelidade, a sua bondade por tua vida, porque você não é um bastardo, você não é uma bastarda, você é filho, você é filha, e Ele está mostrando nessa palavra que Ele destrói reis, Ele desfaz tronos somente para te abençoar. Ele faz isso, amados. Quantas portas, quantas coisas Deus já fez em favor de você, que você nem percebeu. Quantos livramentos, quantas pessoas já morreram lá atrás de você, quantas estão no hospital, no leito de enfermidade, mas você está aqui glorificando, porque Ele está dizendo assim: olha, a minha bondade, a minha misericórdia é sobre a tua vida. É o zelo dele, o aconchego dele, o favor dele. Quando ele destruiu os inimigos de Israel, ele estava dizendo: não toque, porque esse povo é meu. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus, ele tem guardado a tua vida, e Ele olha para os teus inimigos e diz: não toque, porque esse aqui é meu. É do Senhor. Por isso o salmista, ele traz: glorifiquem, rendem graças, gritem, adorem, porque Ele é bom. Deus é bom. Eu já estou terminando, amados. Em herança a Israel, seu servo, e a quem se lembrou, e nos libertou dos nossos adversários, e dá alimento a toda a carne. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia é para sempre. Então, o que nós podemos pensar? De que nós temos que agradecer a Deus pelo seu poder sobre as nossas vidas, sobre a criação. Ele mostra que Ele é eterno, Ele mostra a sua grandeza. Não há Deus nos céus nem na terra maior do que o nosso Deus. Ele faz, Ele desfaz, Ele dá vida, Ele tira a vida. Deus faz maravilhas. Então nós podemos somente agradecer, somente render graças a Ele, somente glorificar. Porque por mais que eu e você nos sintamos inferiores a qualquer pessoa nesta terra, saiba que você é filho, é filha, e você tem que tributar, render graças ao Senhor, tomar o seu belo café na manhã, se levantar com disposição, porque você tem que dizer assim: olha, saiam da frente, porque eu sou filha do Rei, eu sou filho do Rei. Diga para a enfermidade: você não pode me incomodar, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Diga para as suas lutas constantes com sua família, com seus filhos, seja lá como for, com quem for. Diga para tudo que estiver se levantando como um montante, como um gigante diante da tua vida, renda graças ao Senhor, porque Ele tem cuidado de você a cada instante. Provai e vede que o Senhor é bom. Amém. Provai e vede. Amém. Amém, amados. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não sei se a Priscila tem. Pode tocar. Tu toca aquele louvor. Tu és bom. Cadê a Priscila? Tu és bom. Ou aquela outra. Vamos cantar? Vamos dizer, depois os jovens vão estar louvando, tá?